Gostaria que você abrisse lá em 1 Samuel, lá no capítulo 17 de 1 Samuel. Vamos estar meditando uma palavra bem conhecida, mas que Deus tem algo a tratar conosco nesta noite por meio dela, né? Que você possa aí participar, pegar a sua Bíblia. Vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia aí, vai pegando a sua Bíblia, para que você possa participar. 1 Samuel capítulo 17, a leitura do texto já é preciosa, já é maravilhosa, é uma leitura bem extensa, mas se faz necessário nós estarmos lendo a toda, para que possamos ter o melhor entendimento daquilo que vai ser trazido por Deus ao nosso coração, tá bom? Que Deus possa aí te conduzir nesta palavra, que você possa receber de bom grado e colocar em prática a palavra, para que você também possa ver milagres, ver Deus agindo na tua vida com poder e glória. 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ler versículo 17 e 18, e depois leremos do 40 e diante. Capítulo 17, do versículo 17 até o 18, e depois estaremos lendo do versículo 40 ao versículo... Eu vou ler de acordo com o que eu for lendo ali, vamos ler até os 51, tá bom? Depois do versículo 40 ao 51, 17, 18 e depois 40 ao 51. 1 Samuel 17 diz assim: E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento para os teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás a teus irmãos, para ver se vão bem, e me traga uma prova de que estiveste com eles. Versículo 40 agora. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e a pôs no seu alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda, e foi chegando-se ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe falava, levava o escudo, ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, e o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você puder continuar com sua Bíblia aberta aí, continua, que estarei lendo alguns versículos também, que você possa estar lendo aí, para assim ganhar um pouco mais de conhecimento desta passagem tão preciosa. Mas o nosso intuito no culto
no culto de sexta-feira é trazer mensagens de fé. Como eu disse, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, amados, ela nos ensina princípios. E existem alguns princípios maravilhosos dentro desta palavra, que chegou ao meu entendimento, que chegou ao meu coração. E eu gostaria que, da mesma forma que Deus colocou no meu entendimento, colocou no teu coração, Ele usasse a minha vida para que esse conhecimento chegasse a você. Você pudesse também ser enriquecido pela palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus, que eu fui enriquecido na meditação que fiz nesta tarde. Amados, todos nós conhecemos um pouco desta passagem. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A palavra diz que Davi era um pastor de ovelhas. Ele era um dos filhos de Jessé, o menor dos filhos de Jessé. Deus chama Davi. Davi é consagrado por Samuel a rei de Israel. Leva-se um certo tempo para ele assentar-se ao trono. Mas, amados, esta passagem fala de algo maravilhoso. Não é uma invenção, não é uma história com E, mas é uma história com H, porque foi um fato real. Isso aqui não é historinha para criança, não é algo infantil. Muitas das vezes é usado aí para musiquinha para grupos de crianças, historinha de grupos de crianças, mas isso aqui é uma realidade, não é uma história, não é uma ficção, isso realmente aconteceu. Um pastor de ovelha, ele derrota sem usar nenhum tipo de arma de exército, nem uma espada, nem um escudo, nem uma lança. Um gigante, amados, experiente na batalha, um homem de guerra, um homem de batalhas. Davi, amados, um pastor de ovelha, teve esta obra gloriosa operada por Deus na sua vida. Nesse momento, amados, que Davi enfrenta o gigante Golias, Davi estava exercendo duas atividades. Ele ia para o palácio servir ao rei Saul, tocar ali o seu instrumento, porque Davi, ele era pastor de ovelha, Davi, ele era um músico, Davi, ele era um cantor, Davi, ele era um compositor, Davi, ele era um poeta, Davi era cheio de talentos da parte de Deus. E ele tocava instrumentos como quando o rei o chamava para ir para o palácio, ele ia lá, tocava ali a sua harpa, fazia o seu trabalho diante do rei, mas depois que saía dali, Davi ia pastorear as poucas ovelhas de seu pai, Jessé. E num desses momentos, amados, em que Davi está pastoreando as ovelhas de seu pai, o seu pai o chama de lado e diz: olha, vai lá, aonde estão os seus irmãos, os irmãos de Davi, os irmãos mais velhos. Eles eram soldados no exército de Saul. E Jessé fala para o filho Davi: Davi, vai lá para saber da situação dos seus irmãos, como os seus irmãos estão passando. Não sei se Jessé sabia da questão do gigante Golias, mas Jessé dá esta palavra, dá esta orientação, esta ordem para o seu filho menor. Deu a eles queijos ali, algumas coisas para levar para o capitão, para levar também para os seus filhos. E diz a Davi: olha, você vai lá, faz isso, vê como estão os seus irmãos, e quando voltar me traz uma prova de que realmente você esteve lá. Amados, e é glorioso quando Davi, ele chega lá onde estão os seus irmãos, o exército de Saul. Não passa muito tempo, amados, ele começa a cumprimentar umas pessoas. Ele vê, amados, uma situação, um movimento no rosto daqueles soldados, daquelas pessoas, a expressão de medo, a expressão de pavor. E ele está diante daquela situação e de repente aparece um gigante. E esse gigante começa, amados, a falar com os soldados, a intimar aqueles soldados, a colocar um desafio diante daqueles soldados. E o nome do gigante, amados, era Golias. Ele era de Gate, terra dos filisteus. E a palavra diz, amados, que este homem era grande mesmo. Ele era realmente um gigante. Diz que ele tinha mais ou menos 3 metros de altura, amados. E não era somente alto. Esse homem também tinha uma força física muito grande, porque a palavra diz que a couraça dele pesava mais ou menos 60 quilos. A lança que ele segurava nas mãos tinha 8 quilos. E ainda tinha, irmãos, todo o restante daquela armadura. Ainda tinha um escudo, amados, que cobria toda de um ombro ao outro das suas costas. Aquele escudo que ele tinha nas suas costas. Então não era apenas um gigante, amados, era um homem muito forte,
um homem experiente na batalha, um guerreiro, amados, ele era muito conhecido pelas suas vitórias, pelas batalhas que ele vencia. E ele não era apenas gigante, não era apenas forte, mas era um homem também ousado, amados. Ele era arrogante, ousado. Mais ou menos 40 dias ele ficou ali afrontando o exército de Saul, afrontando a Saul, a seu filho Jonathan, a todos aqueles que faziam parte do seu exército, dizendo assim: olha, me dá um homem só. Se um homem aí for capaz de me enfrentar numa batalha e me vencer, todos nós filisteus seremos escravos dos israelitas, seremos escravos do povo de Israel, seremos escravos de Saul. Porém, se eu vencer a este homem, vocês serão o meu escravo. Ele era um gigante, mas também o desafio, amados, era um desafio muito difícil. Se alguém do povo de Israel resolvesse lutar contra ele, se o rei permitisse que alguém de Israel fosse lutar contra ele, e essa pessoa perdesse a batalha, o povo de Israel seria escravo. Era uma situação muito complicada, era um beco sem saída, era como o povo estando diante do Mar Vermelho, era como o povo estando diante da muralha de Jericó. Era uma situação, amados, visivelmente arriscada e até mesmo impossível de ser vencido. Como vencer um gigante de 3 metros de altura, forte, ousado, cheio de vigor? Como vencer? Nem mesmo o rei Saul, amados, que era um guerreiro experiente na batalha, se atreveu a descer para enfrentar aquele gigante. Jonatas também, experiente, um guerreiro também, não teve essa ousadia. Os irmãos de Davi, experientes também, homens valentes, não tiveram tal coragem, não tiveram tal ousadia para descer e enfrentar aquele gigante. Mas nós vemos Davi chegando ali, amados, um garoto, aproximadamente 21 anos, um aspecto gentil, não era quem olhava para ele não via nele um soldado, não via nele um guerreiro, não via nele nada, amados, que via nos soldados de Israel, porque não era escolhido para ser soldado qualquer um, tinha que ter um porte físico, tinha que ter uma musculatura, tinha que ter habilidades, tinha que ser preparado para a batalha. E Davi não, Davi era apenas um pastor de ovelha, que quando pastoreava a ovelha carregava dentro do seu alforje uma espécie de sacolinha de couro ali, de pano, pedras e também uma vara nas mãos para estar cutucando ali, colocando as ovelhas na direção certa. Era um homem simples, aspecto humilde, amados. Não era um soldado, ele não chegou ali com as indumentárias de um soldado, com a armadura de um soldado. Era um homem comum, era um garoto comum, amados. Talvez ele tinha até idade para ser soldado, mas nem escolhido para soldado ele tinha sido. Mas Davi chega daquele lugar, amados, ele vê aquele gigante falando aquelas coisas, ele vê aquele gigante afrontando o exército de Saul, e Davi diz, amados: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Lá no versículo 26 ele fala isso. Quando ele vê aquele gigante ali afrontando, ele fala assim: peraí, quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem parte com Deus verdadeiro? Quem é esse que não conhece o Deus criador dos céus e da terra? Quem é este que nunca teve comunhão com esse Deus? Quem é este para afrontar o exército do Deus vivo? Ele não diz para afrontar o exército de Saul, mas ele fala para afrontar o exército do Deus vivo. Ele fica, amados, cheio de zelo por Deus. Ele não aceita aquela situação. Ele se levanta contra aquela situação, amados. Ele não aceita que Deus seja afrontado. Deus, amados, precisa muitas vezes de pessoa de fé para que seu nome seja glorificado. É através de nós que o nome do Senhor Deus vai ser glorificado. Amados, Davi foi preparado para exatamente aquele momento. Deus preparou Davi para tudo aquilo que ele iria viver, começando ali como o gigante Golias, amados. Mesmo diante daquela palavra de ousadia, Davi teve que enfrentar, amados, ali as dificuldades, porque o seu irmão mais velho, Eliabe, começa a ridicularizar Davi. O que você está querendo aqui?
Por que você deixou as ovelhas do nosso pai? Você veio aqui para se aparecer. Quem é você para dizer essas coisas? Dizendo para ele: olha, Davi, quem é você para falar alguma coisa? Você não é capaz. Se nós que somos soldados experientes, se o próprio rei Saul não tem a capacidade de enfrentar, quem é você? Ridicularizando, dizendo: nós somos melhores do que você, nós somos soldados, você é apenas um pastor de ovelhas. Quem é você para agir desta maneira? Davi se desviou, amados, de Eliabe e começou a falar com outras pessoas, a respeito da situação. E ele fica sabendo que já fazia 40 dias que estava aquela situação ali, e ninguém tinha tido coragem de enfrentar o gigante. Amados, ele falava com um e falava com o outro, e as pessoas diziam para ele assim: olha Davi, se alguém enfrentar esse gigante, vencer esse gigante, vai ter algumas bênçãos, vai ter alguns privilégios, o rei vai cobrir de riquezas, vai isentar totalmente a família desta pessoa que vencer dos impostos, e também dará a sua filha como esposa. Esta pessoa que vencer esse gigante vai se tornar genro do rei Saul. Isso deu mais ânimo para ele ainda, isso deu mais fé no coração dele, deu uma motivação ainda maior. Imagina só você receber riquezas. Ele e a sua família não eram pessoas simples. Seu pai tinha pouquíssimas ovelhas, eram pessoas simples. E também imposto. Imagina só não pagar mais IPTU, IPVA. Imagina só ser isento de imposto e ainda casar com a filha do rei. Foi uma motivação muito grande, irmãos. E Deus, ele faz assim. Deus, por mais, amados, que é Ele quem nos conduz, que nos guia, mas quando nós, amados, vivemos por fé, quando nós obedecemos a Deus, quando nós somos ousados, somos intrépidos, há recompensas para nós. Deus traz recompensas para a nossa vida. A vitória sempre traz despojos, a vitória sempre traz bênçãos para nós, quando nós vencemos a batalha. Irmãos, se foi passando o tempo, e daqui a pouquinho chegou ao conhecimento, amados, de Saul, tudo aquilo que Davi estava falando. E Davi é levado à presença do rei. E Davi fala para o rei: olha, ele não pode de forma nenhuma afrontar o exército do Deus vivo. Eu vou lá e vou lutar com ele. O rei, amados, tenta tirar da cabeça de Davi: Davi, ele é um gigante experiente, é um homem de batalha, você não pode lutar com ele, você não pode de maneira nenhuma guerrear contra esse gigante, ele vai te matar, ele vai te destruir. E a palavra diz, amados, que Davi diz assim: olha, você não conhece as experiências que eu tive com Deus. Eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Senhor contra ele. Porque quando estava lá sozinho no pasto, veio o leão e o urso tomou uma das minhas ovelhas. Eu fui lá, lutei com o leão, lutei com o urso, e tirei das garras, da boca do leão e do urso, a ovelha de meu pai. Eu vou do mesmo jeito. Para mim, Golias é como um leão, é como um urso. Deus vai me capacitar. Deus, assim como fez vencer o leão e o urso, vai vencer esse gigante. Esse gigante para mim é como um leão e como um urso, nada mais do que isso. E mesmo assim, Saul diz assim: tudo bem, você vai, mas você vai usar a minha armadura. E quando Davi aceita, coloca a armadura, ele não consegue nem se movimentar. Ele fala: não consigo guerrear com isso, não tem como eu usar isso. Como é que eu vou usar uma armadura? Não cabe em mim, não sou acostumado a usar esse tipo de coisa. Tira tudo e vai apenas com a roupa de pastor, com a sua túnica ali de pastor, para guerrear. E a palavra diz, amados, que o gigante está ali, achando que com 40 dias ninguém apareceu, ninguém teve coragem, e de repente ele e seu escudeiro vê alguém descendo para batalhar. E quando ele olha, amados, era um menino, era um garoto de 21 anos, e não um homem experimentado na batalha. E ele começa a zombar de Davi, começa a olhar para Davi, a pequenez de Davi, o tamanho de Davi, aparentemente Davi sem experiência nenhuma na batalha, e começa a zombar de Davi. Sou eu porventura um cachorro, um cão, para você vir contra mim com pau e com pedras? E começa a amaldiçoar, irmãos, a Davi. Mas Davi, amados, é linda a expressão. Davi diz a ele: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Davi, amados, ele vai até aquele gigante,
diz isso àquele gigante, diz que naquele dia mesmo ele irá arrancar a cabeça do gigante, e o gigante, amados, irado, vai em direção a ele, e quando o gigante está vindo em direção a ele, ele tira uma das 5 pedras do ribeiro que estava no seu alforje, coloca ali na sua funda uma espécie de estilingue antigo, mira aquela pedra, a pedra crava na testa do gigante, o gigante cai para frente, e depois ele vai com a própria espada do gigante, ele arranca a cabeça do gigante. Os filisteus fogem, e muitos são mortos, porque aí o exército de Saul vai atrás deles e os mata. Mas, amados, esse texto, essa história, ela nos traz alguns princípios maravilhosos, que nós devemos atentar com carinho, se nós queremos ser vencedores contra os gigantes da vida, contra aquilo que se levanta, que parece ali ser maior do que nós, e muitas vezes parece até ser maior do que o nosso Deus, na nossa concepção pequena de quem é o verdadeiro Deus que nós servimos. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, amados, é que a fé, ela não é uma tentativa, ela é uma certeza. O versículo 40, amados, e o versículo 49, no versículo 40 diz que Davi pega 5 pedras, e põe no seu alforje. No versículo 49, a palavra diz que Davi usa apenas uma pedra. Ele pega uma pedra, e essa pedra foi o suficiente para cravar na testa do gigante, e o gigante ir ao chão. A fé, amados, como diz em Hebreus versículo 1, é a certeza, é a convicção daquilo que se espera, daquilo que se não vê. A fé não é uma tentativa. Davi não ficou tentando ali, olha, daqui é a primeira pedra, passou raspando a orelha do gigante, tirei essa aqui, passou raspando a testa dele, ele abaixou e a pedra passou. Davi não lançou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta pedra, ele lançou a primeira, a única pedra. A fé, amados, não é uma tentativa, a fé é uma certeza. Todas as vezes que eu faço algo sem fé, a Bíblia diz que eu não estou agradando a Deus, e a palavra também diz assim, que tudo que é feito sem fé é pecado. Feito sem fé é errar o alvo. Eu tenho que ter certeza, convicção. E a fé não se explica, mas ela simplesmente existe. Davi tinha uma fé tão grande, seu irmão Eliabe não entendeu, os seus demais irmãos não entenderam, os soldados ali não entenderam, Davi não entendeu, Joabe não entendeu, ninguém entendia o que movia o coração de Davi. Ele sabia que ele era pequeno, ele sabia que ele era inexperiente, ele sabia que não podia usar uma espada, porque nunca tinha usado uma espada antes, nunca tinha usado uma lança, um escudo. Ele sabia exatamente, ele não estava louco, ele não estava comprometido na sua sanidade, ele estava sendo movido por fé. E quem anda por fé, amado, só quem é espiritual pode entender quem anda por fé. Essa é a primeira lição que nós temos no texto. Parece loucura, amados, a vida de quem vive por fé, mas a fé não é tentativa, a fé não é quem sabe, talvez, será. Não, a fé é certeza. Davi tinha tanta certeza que ia matar o gigante, que ele falou uma palavra de fé para o gigante: hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça, e o teu corpo vai ser comido pelas bestas aqui no chão. Hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça. Isso é fé, meus amados. Eu creio até que o gigante até riu na hora que ele falou isso. Você? Como? Não tem jeito. Você não tem espada, você não tem escudo. O gigante estava ali, na frente dele tinha até um escudeiro, irmãos. Ele não estava sozinho não, ele tinha um escudeiro com ele ali. Esse é o primeiro ensinamento. A fé não é tentativa. Quando nós ficamos tentando, está certo que a fé muitas vezes exige de nós perseverança até chegarmos no ponto, chegarmos no alvo, chegarmos no momento da guerra, da batalha. Mas a fé não é tentativa, a fé é certeza, é convicção. Eu não posso fazer nada sem fé, amados. Será que vai dar certo? Será que Deus vai agir? Quem sabe Deus vai agir? Eu vou tentar sorte. Não é isso fé. Fé é certeza. Quando eu vou por fé, amados, o milagre é certo. Eu não preciso ver para crer. Eu creio, e no meu espírito eu já vejo. No
meu espírito eu já tenho aquilo por certo. Eu já enxergo o gigante sem cabeça deitado no chão. Eu já enxergo os inimigos, amados, derrotados na minha frente. Eu não vou fazer uma tentativa. Aí eu fico nesse pensamento, mas será que nós estamos vivendo por fé? Jesus disse: porventura, quando eu voltar à terra, haverá fé nela. A palavra diz que eu tenho que viver por fé. Porque se eu não viver por fé, se eu recuar, Deus não tem prazer em mim. Será que eu estou vivendo por fé ou por vista? Será que eu sou Davi ou sou os demais? Saul, o exército todo, o capitão, os irmãos de Davi? Será que eu sou realmente um homem de fé? Não é crer, não é ver para crer, é crer para ver. Segunda coisa que eu aprendo no texto: a fé é apoiada nas experiências que revelam quem Deus é. Amados, a comunhão que Davi tinha com Deus, o relacionamento que Davi tinha com Deus, era um homem de oração, era um homem de jejum, era um homem de adoração. Ficava muitas vezes sozinho com as ovelhas ali no campo, no deserto, movendo a ovelha de um lugar para o outro. Quantas situações Davi viveu com Deus nesse período que ele estava pastoreando como menininho, quantas lutas, quantos perigos Davi viveu. Ele falou apenas do leão e do urso, mas pode ser que houve muitas mais experiências com Deus ali. A comunhão com Deus, a comunhão sincera com Deus, a fé em Deus, ela produz experiências, amados. Quantas vezes eu venci batalhas, amados, apoiado em experiências do passado, me lembrando assim: olha, Deus foi comigo naquela situação lá atrás. Ah, Deus vai ser comigo nessa. Deus também é comigo nessa. Eu também já vejo o milagre, também já vejo, através do binóculo da fé, eu já vejo lá na frente a vitória, eu já vejo lá na frente a bênção. Quantas experiências! Esta passagem é um convite, amados, para nós vivermos verdadeiramente pela fé. É um convite para nós buscarmos experiências com Deus, e para isso precisamos priorizar a comunhão com Ele, priorizar o relacionamento com Ele, andar com Deus. Andar com Deus não é fácil. A palavra diz que o caminho do Senhor é na tormenta, mas vivemos experiência, amados. Quando chega a tormenta, nós vemos milagres de Deus. Nós vemos Deus acalmando as tempestades, acalmando as tormentas, fechando a boca dos leões. Nós vemos Deus apagando o poder do fogo. Quando nós andamos com Deus, amados, nós corremos perigo sim, nós passamos por luta sim, mas passamos a ter experiências gloriosas. E essas experiências, irmãos, servem para, não somente para nós, mas também para as outras pessoas. Aquele povo, amados, que viu Davi derrotar o gigante, eles tiveram uma experiência muito grande com Deus através de Davi. Eles viram assim: poxa, eu quero ser como Davi, eu quero ter a fé de Davi, eu quero ter essa firmeza que Davi tem, ao ponto, amados, das pessoas passarem a amar mais a Davi do que o próprio rei Saul, e lá na frente causou um ciúmes, causou uma inveja no coração de Saul. Amados, é desta forma, irmãos. Nós precisamos aprender com essas pessoas que têm fé. Quantas pessoas que têm fé, em vez de nós perseguirmos essas pessoas, em vez de termos inveja dessas pessoas, em vez de nós maltratarmos essas pessoas, nós devemos nos aproximar delas e aprender com elas a como ter fé, a como ter experiência com Deus, a como ter uma vida com Deus, amados. Quando eu vejo alguém que tem algo para acrescentar na minha vida, eu procuro construir uma amizade com essa pessoa, eu procuro estar perto com essa pessoa, porque eu posso aprender alguma coisa, eu posso adquirir alguma coisa através da comunhão, do relacionamento com essa pessoa. Então a segunda coisa é essa: a fé é apoiada nas experiências. E quem é verdadeiramente cristão, amados, tem experiência com Deus. Você que está me ouvindo aí, se você realmente tem comunhão com Deus, você tem experiência para contar. Alguma coisa Deus já fez na sua vida, muitas coisas Deus já pode ter feito na tua vida. Apoie-se nisso na hora do gigante, na hora da luta, na hora da dificuldade. Terceira coisa: a fé não nos deixa olhar para as circunstâncias. Lendo o texto, amados, eu percebi uma coisa interessante. Sempre quando Davi vai falar do Golias, ele não fala o gigante Golias, ele fala esse incircunciso filisteu, ou seja, esse que não tem aliança com Deus, esse que não pertence a Deus, esse que não faz parte do povo de Deus, ou chama apenas de filisteu. Ele nunca diz o gigante. O gigante. Ah, irmão, aos olhos do gigante, ele era como um gafanhoto, como uma formiguinha, como um menino. Mas aos olhos de Davi, ele também era. Davi via ele como algo pequeno, assim como um leãozinho, como um ursinho, nada mais do que isso. Porque Davi, amados, ele não olhava para o tamanho do gigante, ele não olhava para o tamanho do gigante, ele olhava, irmãos, para o Deus que deu experiência para ele contra o leão e contra o urso. Ele cria, amados, nas
sua circuncisão. A circuncisão, amados, era o pacto de todo israelita com Deus. Se alguém nascesse e não fosse circuncidado no seu prepúcio, esse não pertencia a Deus. E Davi, amados, foi circuncidado como criança. Ele acreditava na aliança que ele tinha com Deus. Ele acreditava. E hoje eu e você acreditamos no sacrifício de Cristo, na circuncisão do nosso coração. Você acredita que você realmente é de Deus, que você faz parte do povo de Deus, que você é nação eleita de Deus, que você é povo adquirido do Senhor, que você é povo exclusivo do Senhor. Você acredita que realmente você pertence a Deus, você faz parte da igreja, parte do povo vitorioso, que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Você acredita nisso? Você precisa acreditar, porque quem acredita nisso, quem conhece o seu Deus, acredita no seu Deus, amado, nada é grande para ele. Aquele povo estava igualzinho o povo de Israel, quando foi ali espiar a terra. E 10 dos espias voltando dizendo: mas lá tem gigante, mas lá a terra é fortificada, o povo ali é treinado, o povo ali é guerreiro. Somente 2, Josué e Caleb, que disseram: tudo isso também nós estamos vendo, mas o nosso Deus entregou nas nossas mãos, o nosso Deus garantiu vitória, o nosso Deus. Eles diziam: olha, aos olhos deles nós somos como gafanhotos. Os 2 diziam assim: mas Deus diz que vai nos entregar eles como pão. Vai ser tão fácil como pegar um pedaço de pão e mastigar, facinho, porque Deus está conosco e não com eles. A diferença aqui Davi, irmãos, é que ele acreditava que Deus era com ele, que Deus estava na vida dele. Ele acreditava que ele era de Deus e Deus também estava com ele, que ele podia enfrentar aquele gigante, que Deus ia dar vitória a ele. A vitória não viria dele, mas viria do próprio Deus, que Deus ia o honrar na sua fé, ia honrá-lo na sua ousadia. E a quarta coisa que eu aprendo: a fé busca a glória de Deus. A fé busca a glória de Deus e não a própria glória. Vou ler com vocês versículo 26, 46 e 47. 26, 46 e 47. Capítulo 17 mesmo. O 26 diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feriu a este filisteu? Que farei aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículo 46 e 47. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Eles estão dizendo assim: olha, eu não estou me apoiando em mim mesmo, eu não estou indo na minha força, eu não estou indo na minha própria capacidade, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, eu vou na fé do Senhor dos Exércitos. Amados, ele não está buscando algo para a sua própria glória. Davi estava buscando algo para a glória do Senhor. Ele estava com zelo. Ele sentiu um zelo no seu coração quando viu aquele gigante, aquele povo afrontando o exército de Deus vivo, se levantando contra o seu povo, contra o povo do seu próprio Deus. Amados, você tem buscado vitória para a sua glória ou para a glória de Deus? Você tem buscado mudança no seu casamento para a sua glória ou para a glória de Deus? Você tem buscado porta aberta de emprego para a sua glória ou para a glória de Deus? Qual que é a motivação de você buscar a bênção do Senhor? Eu sempre tenho dito, amados, que quando alguém busca algo para a glória de Deus, porque quer ver Deus glorificado, que quer ouvir as pessoas dizendo: olha o que Deus fez na vida dele, olha o quanto Deus operou na vida dele. Isso não foi ele, isso foi Deus quem fez. O gigante era impossível de ser vencido, mas o Deus dele deu vitória para ele. A porta de emprego não se abria para ele, era tempo de pandemia, era impossível ele prosperar, ele ter vitória financeira neste período de pandemia, mas o Deus dele fez isso por ele. Ele estava naquela enfermidade, de alguém na família enfermo, a gente viu a situação,
Deus curou, era impossível aos médicos, mas Deus fez. Nós buscamos para a glória de Deus, amados. Davi buscava isso para a glória de Deus. Ele disse para aquele povo: olha para aquele gigante, hoje mesmo eu vou te matar, eu vou arrancar a tua cabeça, e não vai ser só você não, até os corpos do teu povo, do povo dos filisteus, será lançado no chão e comido pelas aves e pelas bestas da terra. Amados, ele buscava algo para a glória de Deus, não era só para a própria glória. Ele não foi lá baseado na sua capacidade, ele não tinha. Aí ele não foi lá assim: poxa, eu atiro bem pra caramba com a minha funda, facinho eu acertar a cabeça do gigante. Não, ele foi lá confiando em Deus. Bastou uma pedra, amados, uma única pedra, e ele derrubou o gigante no chão. Ele foi lá com a espada do gigante, ele cortou a cabeça daquele gigante. Agora recapitulando, você tem vivido por fé ou tem vivido tentativas e mais tentativas? Não, fé não é tentativa, amados. Fé não é sorte. Fé não é quem sabe, talvez. Não, fé é certeza. E andar por fé é andar certo, é andar crendo, é andar com convicção. Tudo que nós vamos fazer tem que ser feito por fé. Se não for por fé, amados, a Bíblia diz assim que a boca fala do que o coração está cheio. Nós podemos, através das nossas palavras, ver se nós estamos com fé ou não. A nossa atitude diante da situação mostra se nós estamos com fé ou não. Nós temos que esperar o ponto certo da fé para agirmos. Nós temos que agir por fé, porque aquele que crê, esse verá a glória de Deus, diz a sua palavra. Segunda coisa, nós temos que nos apoiar nas experiências, não nos esquecer das experiências que tivemos com Deus, nos apegar a essas experiências, sempre trazer à memória essas experiências que nos dão esperança. Terceira coisa, não olhar para as circunstâncias. Davi, em lugar nenhum, diz que aquele homem era um gigante. Ele via aquele homem como um leão, como um urso, como qualquer coisa, porque Deus era com ele. E quem tem Deus, amados, não existe gigante para ele. Ele vence. Não existe gigante, não existe muralha, não existe barreira. Quem tem Deus, amados, tem aquele que é maior. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E quarta coisa, Davi buscava algo para a glória de Deus. Davi não apoiava em si mesmo. Ele dependia totalmente de Deus. Totalmente de Deus e não dele. Não confiava na sua capacidade. E também não buscava algo para a sua glória. Ele buscava algo para a glória de Deus. Muitas coisas Deus não faz na nossa vida porque não é para a glória dele. E nós temos que entender isso. Muitas curas Deus não fez porque não era para a glória dele. Muitas portas não se abrem porque muitas vezes não é para a glória de Deus. Talvez naquele momento, naquele tempo. Tudo é para a glória de Deus, amados. Mas nós precisamos viver por fé. E para vivermos por fé, amados, nós temos que ter contato com essa palavra diariamente. Temos que alimentar dessa palavra diariamente. Temos que renovar o nosso conhecimento em Deus diariamente. Temos que acrescentar o nosso conhecimento em Deus diariamente para nós vencermos. Esta é a palavra, amados, um pouco extensa, mas agradeço a Deus pela sua paciência. Mas que você possa meditar nesta palavra, que se você possa olhar para si mesmo e ver: realmente estou vivendo por fé, realmente eu estou crendo no meu Deus, realmente eu estou vivendo uma vida sobrenatural com esse Deus. Quanto tempo faz que eu não tenho experiências com Deus? Quanto tempo faz que eu não vivo algo novo com Deus? É necessário, amados, nós temos fé em Deus para vencermos. É pela fé, não é por vista, amados. Não é por vista, é por fé. E é para a glória de Deus. Antes de você fazer qualquer coisa, pergunte: é para a glória de Deus que eu estou fazendo isso? É para a glória de Deus que eu estou buscando isso? É para a glória de Deus que eu estou me esforçando nisso? Se não for para a glória de Deus, amados, Deus não vai agir. A palavra diz em 1 Coríntios 10:31: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. É para a glória de Deus que temos que viver nessa terra, amados. Deixa eu ver se tem mais algumas pessoas participando conosco aqui. A irmã Sônia, lá da Bahia, mais uma vez participando conosco. Deus abençoe a senhora, irmã Sônia. O Tom também participando conosco. Deus te abençoe, Tom, grandemente. A Janaína, lá da Quadrangular, lá do São Dimas. Que Deus abençoe você, Janaína. Que Deus continue trabalhando em seu favor. Também o Alexandre Souza, meu sobrinho, participando também conosco nesta noite. Deixa eu ver quem mais está aqui participando conosco. Se eu pulei alguém, para não ficar chato, né? A irmã Sônia, já falei lá da Bahia, participando. São esses os irmãos que estão conosco nesta noite, participando deste culto.
Amém, amados? Vamos partindo para o encerramento do culto, mas antes de encerrar eu quero orar com você. Dobra a sua cabeça e coloca o seu queixo aí no seu peito. Vamos estar orando a Deus. Vamos pedir perdão a Deus por todas as vezes que agimos sem fé. Sem fé, nós não agradamos a Deus. Sem fé, nós entristecemos a Deus. Sem fé, nós não fazemos algo que vai redundar em glória ao nome dEle. Sem fé, amados, nós falhamos o alvo, nós erramos o alvo. A palavra diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Quando nós não agimos com fé, amados, nós perdemos a oportunidade de glorificar o nome do nosso Deus. Se aparecer um gigante na tua vida aí, ou se já tem surgido há alguns dias gigantes na tua vida, como foi com eles ali 40 dias, entenda uma coisa: você só vai vencer se você tiver fé, se você crer, não em si mesmo. A fé não está apoiada em você, na sua capacidade. Você não precisa ser um soldado para vencer esse gigante. Você precisa ser quem você é mesmo. Quem você é? Davi, ele mesmo colocando a armadura, ele tirou aquela armadura. Você precisa ser você, só que você com fé. Você com fé. Você com a fé sobrenatural no seu coração. Você precisa pedir a Deus, como o pai daquele menino disse: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Se está faltando fé para você vencer, se você tem feito tantas coisas, mas é tentativa, já tentou uma coisa, não deu certo, tentou outra coisa, não deu certo, já tirou 1, 2, 3, 4, 5 pedras já. Você já tentou acertar o alvo, muitas vezes, algumas vezes passou até perto, mas não atingiu o alvo. Você não está vivendo por fé, porque fé não é tentativa, fé é certeza, fé é acertar o alvo. Se você não tem acertado, se não tem acontecido na tua vida, pode ser que seja isso: você está agindo sem fé, ou você não está seguindo a direção de Deus, as instruções e o aconselhamento de Deus, ou você não está tendo fé para lutar, você não está tendo fé para vencer. É pela fé que se vence. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, estamos fazendo esta live da fé toda sexta-feira, Pai, e hoje nós aprendemos isso aqui, que a fé não é tentativa, que a fé não é sorte, que a fé é certeza, é convicção, a fé é acertar o alvo. Não precisou, Senhor Deus, usar todas as outras pedras estavam ali para os próximos gigantes, para as próximas situações, mas naquela situação bastou uma pedrinha do ribeiro para que o Senhor desse grande vitória. O Senhor, ó Deus, fez aquela pedra se transformar, Senhor Deus, numa bala, num míssil, e acertou o único lugar que aquele gigante podia ser atingido. O Senhor fez com que Davi acertasse, Deus querido Pai, perfeitamente no alvo, bem no lugar onde aquela pedra, Senhor Deus, tinha que acertar. E eu creio que o Senhor, ó Deus, pode nos levar também a acertar o alvo. Ah, Deus, o Senhor pode, meu Deus, agir através da nossa fé. Ah, Deus, o Senhor pode fazer com que o gigante caia ao chão, com que o problema seja totalmente destruído, desfeito, Pai. Mas o Senhor também ensina na Tua palavra, Deus, que nós devemos buscar tudo para a glória do Teu nome, não apoiando em nós mesmos, na nossa capacidade, nas nossas condições, mas apoiando no Senhor, fazendo a nossa parte, o simples, para que o sobrenatural o Senhor possa fazer por nós. Davi, ó Deus de poder, ele fez aquilo que sabia, e o Senhor o honrou, porque ele fez com fé. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos leva a ser dependente de Ti, Pai. Não nos deixe acreditar que o nosso tempo, a nossa experiência, somente isso é suficiente para nós vencermos, mas que nós possamos ser como Davi, declarar com a sua boca: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou confiando em mim, eu estou confiando no Deus que me capacitou para vencer o leão e o urso atrás, e é o mesmo Deus que está comigo hoje para vencer todo e qualquer gigante. Meu Deus, nos guia nesta vitória, Pai, nos leva a essa conquista, nos leva a essa bênção, nos leva à fé. Ministra melhor esta palavra no coração dos meus irmãos, Pai, que eles não fiquem sem proveito desta palavra, que o Senhor, ó Deus, nos faça entender, Pai, segundo, Senhor Deus, aquilo que cada um está vivendo. Que o Senhor, ó Deus, venha tornar esta palavra, ó Deus, de poder contemporânea para eles, dentro da situação que eles estão vivendo, Pai. Que o Senhor encaixe esta palavra, que o Senhor ilumine o entendimento, Pai, e coloque dentro, Senhor, da situação que esta pessoa está passando agora, meu Pai. Que ela possa entender, Jesus, que ela possa, Senhor Deus, ver por fé, que ela possa já antever, Senhor, o milagre, antever a vitória, antever a porta aberta, porque a Tua palavra nos ensina que não é ver para crer, mas crer para ver. Pai, nos leva, Senhor, à fé. Perdoa-nos a falta de fé. Acrescenta-nos a fé. Nos ajude, Deus, querido Pai, a viver por fé. Que o Senhor nos perdoe todas as vezes, ó Deus, que agimos, ó Deus, sem fé e não
engrandecemos o Teu nome, não glorificamos o Teu nome. Todas as vezes que fizemos coisas, Senhor Deus, apoiadas em nós mesmos, na nossa própria capacidade, e fracassamos, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a depender, a crer no Senhor em todas as coisas, porque, ó Pai querido, só o Senhor pode nos dar a vitória. Só o Senhor nos faz triunfar por meio de Cristo Jesus. Te louvo, te exalto, te adoro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, domingo estaremos juntos na casa do Senhor, não mais às 7h30, mas às 7 da noite. Estaremos reunidos ali para louvar, adorar ao Senhor. É um culto, amados, nós estaremos fazendo um trabalho para a família, falando sobre família, que você possa estar ali aprendendo, se enchendo. Você que não faz parte da nossa comunidade, te faço o convite a estar conhecendo a nossa igreja aqui no Itaguaçu, na rua Itabapuã 115, é facinho, você chegando ali, você vai ver a igreja católica, de frente da porta principal da igreja católica, é a rua de frente ali, você entrou naquela rua ali, você vai ver uma igreja de esquina, um muro arredondado, vai estar ali o nome da igreja, ainda está com o nome antigo, Comunidade Evangélica da Reconciliação com Deus. Você é nosso convidado especial para conhecer a nossa igreja, para estar ali conosco, adorando ao Senhor. Com certeza você vai ser bem recebido, porque nós temos vivido ali a palavra da hospitalidade. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma noite de paz, de alegria, que as bênçãos do Senhor cheguem à tua casa, que você possa viver de fé em fé e de glória em glória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre todos nós que amamos e aguardamos a sua vida gloriosa. Digamos juntos, amém. Profetizemos em Deus, faremos proezas, pois é Ele quem pisará os nossos inimigos, conquistando uma vida melhor em nome de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Fique com Deus e um bom fim de semana na presença do Deus vivo. Que Deus te abençoe grandemente.